Olá, hoje vamos fazer um breve resumo sobre direito empresarial, certo? E, bom, esse regimento, essas leis que regem o direito empresarial, começou em 1850 por meio do Código Comercial, certo? Na época do Brasil Império ainda, e foi por Eusébio de Queiroz Coutinho. Quem foi esse rapaz, né? Eusébio de Queiroz, ele foi o autor da lei que aboliu o tráfico negreiro para o Brasil, certo? E ele também foi o ministro da lei de 25 de junho de 1850. Foi essa lei que promulgou o primeiro Código Comercial do Brasil, né? E esse código ele foi tão importante, foi tão notório para o país que ele perdurou, né, até 2002, quando foi substituído pelo o novo Código Civil, /02, né? A importância desse código comercial foi tamanha que até hoje, mesmo com a extinção dele, com a substituição pelo Código Civil, ainda existem parágrafos vigentes desse Código Comercial de 50, como é o caso do código que rege o direito marítimo comercial, né? O parágrafo todo que aborda esse assunto está lá no Código Comercial de 1850 ainda. Então, com o advento do Código Civil de 2002, não mais utilizamos a expressão direito comercial. Essa expressão ela foi abolida. Foi mudada para a expressão mais contemporânea e mais aceita, que é a de direito empresarial, por ser uma expressão mais abrangente, que aborda não somente a área comercial de atuação, mas o exercício da profissão e a circulação não só de bens, como também de serviços. A atividade empresarial, de um modo amplo, acha-se conectada profundamente com os seguintes princípios, né? Princípio da iniciativa, da liberdade de concorrência, da função social da empresa e da liberdade de associação. Esses direitos, regidos por princípios do Código Comercial e depois transportados para o Código Civil, né, são princípios bases que dão a liberdade da nossa atuação empresarial, né? Outros princípios elaborados que visam dar conformidade à atuação empresária das devidas classes no nosso país, que é a de responsabilidade dos sócios, né? A autonomia patrimonial da sociedade e a limitação da responsabilidade, tanto dos sócios como pelas obrigações sociais também, né? Esse princípio ele faz uma separação de quais são os direitos e obrigações da empresa, quais são os direitos e obrigações dos empresários, né? Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Okay? O conceito de empresário é aplicado tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. O critério legal para uma atividade empresária são esses. O critério do profissionalismo, ou seja, é uma atividade contínua, né? É uma atividade econômica, então uma atividade filantrópica ela não é uma atividade empresária. Organização, existe toda uma organização, uma estrutura que geram fatores de produção. E que fatores são esses? São os próprios fatores de produção ou circulação de bens e serviços. Então, toda atividade empresarial ela tem o objetivo lucrar. Por meio de quê? Da oferta, dos seus bens e dos seus serviços, né? O conceito de empresário é, na verdade, um gênero que comporta as seguintes espécies: empresário individual, sociedade empresária e sociedade limitada unipessoal. Essa última substituiu a EIRELI, que era a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Elas têm características muito semelhantes, né? A EIRELI tinha alguns detalhes a mais sobre um limite de aporte para poder ter uma EIRELI. Se eu não me engano, era até 100 salários mínimos para poder você compor o capital social. Mas ambas são utilizadas para uma sociedade limitada de um único indivíduo. Quando a gente fala em sociedade, geralmente a gente imagina um grupo de pessoas, um grupo de empresários que se unem para exercer uma atividade, né? Nesse caso do empresário individual e da unipessoal, é de uma única pessoa que tem a mesma blindagem que a sociedade empresária limitada, certo? Quem não pode ser empresário, né? Fica sempre uma dúvida assim, todo mundo que exerce uma atividade é empresário?
Não, existem grupos de atividades, grupo de pessoas, grupo de empresas que exercem uma atividade empresarial, né? Outros são atividades filantrópicas, né? Outros são atividades culturais, que também pode ser encaixado na filantropia. E até as atividades culturais, quando não atingidas pela filantropia, podem sim exercer uma atividade empresarial, desde que estejam dentro de um contexto de união de profissionais para designar o devido serviço, né, pelo qual estão pretendendo atuar. Então, profissionais que desempenham atividades intelectuais, segundo o artigo 966, não pode ser caracterizado como empresário, né? Cooperativas, né, também não pode, e aqueles que exercem atividades rurais. Existem formas de que algumas dessas atividades elas possam se encaixar no segmento empresarial, né? Mas aí isso tem alguns detalhes regidos em leis, de acordo com a questão da finalidade, do agrupamento de pessoas, tem algumas regras aí que compõem o quadro que norteia esse grupo de pessoas a se tornarem empresários ou criar uma empresa empresarial, certo? Então, ficamos por isso aqui, né? A gente vai postar mais vídeos com o intuito de detalhar melhor essas questões do direito empresarial, né? Vamos estar colocando mais vídeos na nossa playlist. Espero que tenham gostado. Obrigado.